Boa noite a todos. Diretamente aqui, às 8 horas de Brasília, no JP Papo, com hoje um convidado especial aqui, o Dr. Fabrício Brito, que vai falar um pouco do que ele mais tem trabalhado ultimamente, né? Ele começou no ramo, primeiramente, né, como profissional de saúde na enfermagem, né, que é a arte do cuidar, né? E ele traz um pouco também dessa humanização aí do cuidado com o paciente, para a nutrologia, né, que vem crescendo, né? Hoje em dia a gente até quis colocar esse nome, né, nas trilhas da moderna nutrologia, para compartilhar um pouco para a gente o que tem de novo, né? E tem vários assuntos que a gente pode abordar, né, doutor Fabrício? Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Juan. Então, obrigado primeiramente pelo convite aí para poder falar um pouquinho desse universo da saúde e também da estética. A gente vai abordar uns temas aí bem interessantes e atuais sobre também a questão de rejuvenescimento, de gerenciamento do envelhecimento. Então, igual você falou, primeira formação minha é de enfermagem, né? Então, eu fiz enfermagem pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, e logo em seguida fui trabalhar em programa de saúde da família, né? Então, programa do governo, né, em regiões bem carentes. Trabalhei em Pirapora, que é uma região do norte de Minas, e aí eu já aproximei muito dessa parte preventiva, né? Que eu sempre fui apaixonado. E aí comecei a trabalhar nessa parte preventiva, mas minha paixão sempre foi medicina. Então, logo em seguida, eu fiz medicina em Itaúna, e assim que eu formei, eu não tive dúvidas, fiz a pós em nutrologia, que é onde eu comecei a atuar desde o primeiro dia de formação pela medicina. Então, é uma área que eu sou apaixonado e associo sempre essa nutrologia com a estética, que hoje é tão falado hoje em dia, a questão de preparo do solo, mas que nada mais é do que isso que a gente faz há muito tempo ali, de cuidar daquela estrutura básica ali do indivíduo, para a gente ter um reflexo na pele, no cabelo, né? Então, obrigado pelo convite. Vou abordar muito sobre emagrecimento, ganho muscular, questão de gerenciamento do envelhecimento e a polêmica aí que a gente vai falar de reposição hormonal, né, Juan? É isso aí, porque é um tema bem polêmico, a gente escuta muito, né? Chip da beleza, enfim. Quem quiser fazer perguntas, eu estou de olho nas perguntas aqui, vou passando para ele se aparecer, né? E vamos aqui, pode começar, doutor Fabrício. Então, vamos lá. Acho que falar o tema principal aí, que a gente pode começar falando. Então. Vamos começar em emagrecimento, né? Que eu acho que é um tema que merece uma atenção até mais especial aí, porque a gente sabe que o mundo, né, vive esse problema de saúde, né? Que é um problema que a gente tenta ajudar no consultório, mas que, na verdade, é uma parcela pequena que procura, né? Porque mais da metade da população está em sobrepeso, né? Está fora dos parâmetros ali ideais de composição corporal, e mais de 20% da população, por exemplo, do Brasil, está obesa, né? Então, isso são índices bem graves, que merecem muito mais do que falar de canetinha emagrecedora, merecem atenção de saber por que a gente tem que tratar isso, né? Será que é só para a questão da fotinha, de um bem-estar, de uma autoestima? É muito além disso, né? A gente sabe que tem um impacto muito grande questão cardiovascular, que é uma situação ali que a gente vê aqueles índices altíssimos, né, de óbitos por essa causa, que é um dos principais índices ali de mortalidade, a questão cardiovascular, e isso está muito atrelado aqui, à obesidade, à gordura corporal. Hoje em dia, com o avanço da ciência, a gente tem vários caminhos, né, que a gente consegue abordar o paciente, desde um caminho que o paciente, por exemplo, não tem tanto acesso para investir num medicamento mais caro, né, que chegam novidades, mas com isso também vem um retorno também mais alto, né, de investimento. Mas tem vários caminhos, né, de medicamentos orais, de medicamentos injetáveis, que a gente pode tratar o indivíduo ali que quer essa ajuda, né, porque é difícil a gente falar para todo mundo aí, vamos emagrecer, mas primeiro a pessoa tem que tomar essa decisão. E eu tenho muita experiência no consultório, porque quando os adultos vão lá, eles veem essa mudança tão radical na vida de melhora de qualidade de vida, que eles levam os filhos que também seguiram aquele caminho errado, né, de aumentar a gordura corporal, de chegar com um percentual bem alto de gordura. E aí, hoje em dia, eu tenho paciente lá de 15 anos, 16 anos, que emagrece tipo 10 quilos em um mês. Então, isso, quando tem uma estrutura médica, uma estrutura nutricionista, a gente consegue fazer isso de uma forma bem rápida. É assustante, né? É assustador, na verdade. Porque a gente antigamente não falava esses índices assim. Quando a gente falava disso,
era de medicamento estimulante, né? Como a sibutramina, a fepramona, e hoje em dia a gente não entra nesse caminho, tá? Porque a gente sabe que tem um reflexo grande ali de questões cardiovasculares, que aí merece outra atenção para a gente falar desses medicamentos. Aí sim a gente poderia falar desses medicamentos, das canetinhas, que, por exemplo, começou lá com liraglutida, com a Victoza, Saxenda, depois teve uma evolução grande para o semaglutida, né, que na verdade, é um hormônio, né, intestinal, né, que é o GLP-1, que dá saciedade. Só que o que a gente produz, ele dura alguns minutos, né, dura um pouco tempo. Aí a indústria conseguiu mimetizar, né, esse hormônio que dura o quê? Uma semana. Então, a gente faz essa aplicação desse hormonal aí e a gente tem um impacto grande nessa compulsão, nessa questão de beliscar várias vezes ao dia, e a gente consegue muito com medicamento que não tem tanto impacto de colaterais, porque basicamente são os gastrointestinais, né? Como azia, refluxo e um pouquinho de constipação. E, no máximo, só que isso é bem incomum, eu nunca peguei, por exemplo, no meu caso, uma pancreatite. Já seria um caso mais grave, né? Mas o medicamento já deu uma mudança muito grande e aí ajuda até hoje. Tanto é que no consultório ainda faço essa prescrição até hoje, né? Desse semaglutida. E os pacientes têm uma melhora muito radical. Então, sem dúvida, é um medicamento que merece uma atenção. E é bem importante que você falou, porque, na verdade, eu acho que a questão também da alimentação vem da educação e acaba vindo da família, né? Então, a criança, ela tá dentro de um lar onde, de repente, os pais já não têm, né, essa consciência do que ela tá comendo, né? E acaba que a criança automaticamente acaba comendo o que tem ali, né? E quando você fala também agora das que estão famosas, né, canetinhas, eu, como venho do mundo do pé diabético, né, não posso deixar de comentar que a gente é de um país que hoje é o quinto maior em incidência de diabetes no mundo, né, com mais ou menos 17 milhões de adultos doentes, que até 2020, 2030, a Organização Mundial de Saúde tem uma previsão de 22 milhões de pessoas com diabetes, né? E aí você vem no cardiovascular, que é tudo que você está falando, que é realmente uma epidemia, né, de obesidade. Exato. E é importante que o paciente entenda isso, Juan, porque, por exemplo, alguns pacientes chegam lá, doutor, eu usei um tempinho, mas eu fiquei usando de 15 dias, porque eu estava com medo, porque por ser medicamento, né, a gente evita usar isso, né? Mas eles não sabem que usando, por exemplo, o semaglutida, né, que é um análogo de hormônio GLP-1, a gente vai melhorar os índices glicêmicos, vai melhorar o índice de doenças cardiovasculares, então o paciente vai ter menos risco cardiovascular. Isso foi comprovado cientificamente. Então, o paciente talvez não sabe isso. Naquela fase que ele está com a inflamação, com aquela gordura bem aumentada, ele necessita fazer aplicação, porque ele está num risco metabólico muito grande. Então, isso é benéfico para ele, aquele tratamento. A pessoa tem que entender isso, né? Porque a gente só fica ouvindo os colaterais de vários medicamentos aí hoje em dia, e a gente não vê o lado benéfico, né? Que merece também ter uma atenção, né? É muito legal, muito bom ter essas observações, né, e pensar que quando a gente procura, né, um profissional, né, além da nossa força de vontade, né, que precisa acontecer, né, também tá ser orientado para um profissional que, né, como você, né, como te conheço, está sempre indo atrás de educação profissional, está nos congressos, está lendo estudos, né, sempre se atualizando, porque a indústria farmacêutica está sempre se atualizando também, né. Muito. Mas é também importante saber que merece uma atenção, né? Por exemplo, esse paciente que eu tenho de 15, 16 anos, eu fazia exames ele de 15 dias, porque eu queria ter um controle daquela amilase, daquela lipase, que são enzimas ali relacionadas à saúde do pâncreas, porque é uma idade muito abaixo, né, do que a gente vê de tratamento de adultos, né? Então, o profissional tem que entender isso também. Lógico que todo medicamento pode ter riscos colaterais, mas o benefício dele para o paciente que está com obesidade é muito maior. Então, vale a pena o benefício pelo risco, né? E, sem dúvida, teve vários avanços, tá, Juan? Teve até implante, aquele chip que as pessoas falam, né? Que a gente coloca um implante na região ali do glúteo. A gente teve até implante de semaglutida, para você ter ideia. Não teve experiência tão boa, porque a gente viu que a durabilidade era pequena, e na verdade o tratamento com o medicamento ficava mais em conta do que usar o implante, por exemplo. São caminhos que a gente tem que estar aperfeiçoando, porque a indústria está avançando cada vez mais. E por isso que a gente não pode deixar de tocar nesse assunto polêmico, que é o Mounjaro, né? Que é o medicamento ali do momento.
E por que ele é Sim. tão bom? Primeira coisa, ele tem duplo efeito. Então, além dele atuar no GLP-1, né, que é esse hormônio da saciedade, ele atua em outro hormônio intestinal, que é o GIP. Então, benefício, o paciente não queixa aquele cansaço que queixava com o Ozempic. O Ozempic, o paciente, dependendo da dose, acorda super indisposto, né? Dá um cansaço terrível por conta dessas quedas de glicose. Esse Mounjaro, de jeito nenhum. O paciente relata para a gente que ele teve até dificuldade de dormir no primeiro dia. Então, é até assustador, porque foi um efeito que a gente não esperava tanto. Mas por controlar esse de glicose, talvez ele tenha esse efeito de melhorar mesmo a disposição física. Sim. Então, as coisas que a gente mais ouve falar, o paciente não deixa de treinar com o Mounjaro. Isso é um ponto positivo, tá? E o segundo ponto, sem dúvida, é o impacto maior de emagrecimento. Então, o paciente emagrece mais do que o dobro comparado com o Ozempic, comparado, inclusive, a uma bariátrica, tá? Nossa, isso legal. É uma coisa que revolucionou a medicina, né? Porque tá diminuindo até os índices de bariátrica no mundo. Então, isso é uma coisa que mudou totalmente o caminho do tratamento de obesidade e emagrecimento. Né? E aí eu tenho lido também, acho que eu vi um estudo que ele mostrava que também a questão da aderência, assim, o tempo que o paciente permanece no peso depois do uso dele ainda é maior, né? Então acaba sendo mais consistente também, né? Exatamente. Se ele fez tudo direitinho, claro. Todo medicamento que a gente atua no emagrecimento, a gente tem que sempre, desde o começo, eu sempre falo para o paciente, ganha massa muscular. Não fica preso a só perder gordura, só perder peso de balança. Por quê? Você não tem esse metabolismo, né? E se você parar um medicamento desse e voltar a comer doce, pão, carboidratos, o seu metabolismo está lá embaixo. Talvez até reduziu mais porque você perdeu massa muscular. Então, o segredo é ganhar massa muscular, porque aí quando ele voltar, talvez é comer um pouquinho mais, e quando largar o medicamento, ele não vai emagrecer, não vai engordar igual engordava antigamente sem o medicamento, porque ele vai ter mais massa muscular, então vai ter mais metabolismo. O segredo é sempre perder gordura e ganhar massa muscular. Então, nada de ficar pesando sobre balança, tá? E entender que o peso que tá lá, muitas vezes, aquela gordura virou, né, massa muscular ou vice-versa, né? Então, mas é tão interessante. É uma biopendância, né, que você consegue ver isso. Isso, biopendância, você consegue analisar massa muscular e massa de tecido gorduroso. E é interessante porque esse medicamento está até reduzindo hábitos como vício pelo álcool. Então, é muito interessante. É um impacto muito além de só emagrecer, entendeu? É impacto de tirar vícios, é impacto de melhorar. Ah, Fabrício, eu não seguia dieta, eu ouço muito isso. Eu não seguia dieta não, mas eu perdi 8 quilos e eu só estou reduzindo. Eu comia antigamente 1 quilo de X comida, eu estou comendo meio quilo. Então, isso aí já dá para ver uma mudança bem expressiva, né, na qualidade de vida. Só que, lógico que a gente faz uma progressão de dose, a gente faz um acompanhamento de exame de sangue, não é sair usando aí não, porque esse medicamento a gente tem vários pacientes que compram fora nos Estados Unidos, e aí a gente tem que ter um cuidado também, porque aí tem o impacto daquele emagrecimento rápido de face, né, que a gente ouve muito falar da face envelhecida, a face de Ozempic, por exemplo, aquela perda repentina de gordura facial, e a pessoa vira aquele aspecto envelhecido porque perdeu muito rápido, né, gordura corporal. Então, tem que fazer uma associação com algum procedimento para melhorar estímulo de colágeno, associar algumas tecnologias, porque senão vai sentir esse impacto de envelhecimento facial. Isso é bem sentido pelo paciente. E você que está justamente também na estética, né, acaba vendo esses dois lados também, né, nesses casos, né? E eu acho que uma outra coisa interessante para a gente, que a gente poderia falar também, é sobre nutracêuticos, que é um tema que começou a ganhar mais visibilidade também nos congressos, né? Que tem a ver também, né, com o que a gente chama aí de preparo de solo, né? O que você pode melhorar na sua alimentação, até para evitar um estágio, né, de hiperinflamação. Muito interessante esse tema, Juan, que você comentou. Por exemplo, tratamento de colesterol. Antigamente, a gente só queria tacar para o paciente simvastatina, atorvastatina, fibrato. Hoje, lógico que depende de cada caso, tá, gente? Não estou falando isso para todo mundo, não. Isso é analisado de cada paciente, tá? Mas hoje, por exemplo, eu faço um pool de fórmulas ali de antioxidantes, como alfa-lipóico, alguns outros antioxidantes, alguns fitoterápicos, a berinjela, resveratrol, e a gente tem um impacto tão grande na redução desse colesterol que é até assustador, porque antigamente a gente não acreditava nisso. A gente pensava que se fosse
só antioxidante, que fosse só para melhorar a É. pele, cabelo. A gente não sabia dessa questão da saúde hepática, né? Então, é muito interessante esse tema. Quando eu faço esse tratamento de emagrecimento, eu associo muito nutracêuticos. Então, o paciente está descompensado ali metabolicamente, então eu vou melhorar a inflamação, eu vou melhorar a questão intestinal e vou melhorar também pele, cabelo, que o paciente está todo inflamado, tem um impacto, né, nessa situação. Até mesmo fitoterápicos, né? Que às vezes você pensa, é uma ervinha, não sei do que, mas tem todo um estudo por trás, né? Científico, de análise dessa composição, né? Não, E não é um Morosil, remédio, né? É natural, né? Morosil, por exemplo, hoje até tem injetável, isso que é legal. A farmácia aqui no Brasil teve essa evolução aqui, e a gente vê rodiola rosa, coisa que a gente não via, viu, gente? Coisa de 2 anos atrás, a gente não via coisa recente. Rodiola Eu nem sabia, rosa, eu tomei Morosil, nem sabia disso não. né? Muita gente não sabe. Teanina também tem, injetável. Morosil já tem um tempinho, porque ele começou muito no mundo da estética. Olha para você ver. Vários fitoterápicos têm um impacto muito grande na saúde, começaram primeiro pela estética e depois que a gente começou a ver essa observação para trazer para a saúde, né? Então, a resveratrol já tem faz muito tempo, mas a rodiola, a teanina e o Morosil são que eu uso frequente no consultório, né? E tem um impacto muito grande. Até, por exemplo, tratamento de ansiedade. Eu uso muito injetável de GABA, 5-HTP, e tem muitos pacientes em crise que, em vez de eu estimular o paciente a tratar aquele momento ali que ele teve de crise de ansiedade, de tacar um ansiolítico ali naquele momento, eu primeiro tento iniciar com esse caminho natural. Aí, lógico, se o paciente não responder com esse injetável mais natural, é lógico que vai precisar de medicamento. Estou falando que é para todo mundo. Mas tem um caminho muito bom. Só que a maioria dos médicos, infelizmente, não sabem esse caminho, tá? É um caminho que o médico tem que transitar pelo medicamentoso e pelo natural. A gente não tem que ser 100% radical. Eu vou seguir só o natural, eu vou seguir 100% do medicamento. Não é isso. A gente tem que saber atuar em todos os caminhos, né? Então, merece atenção. Mas o nutracêutico é uma coisa que deu um start na minha cabeça, né? E São Paulo tem congresso aqui todo mês, e eu estou em 200 congressos aqui, então lançam frequentemente novidades. E eu gosto de sempre estar antenado com isso. Por exemplo, questão de mitocôndria, né? Hoje a gente sabe que o envelhecimento, ainda mais pós-Covid, né? Que a gente teve uma destruição maciça dessas mitocôndrias, que são o quê? São organelas que a gente tem na célula que produz ATP. E quando a gente envelhece, a gente já tem a destruição dessas estruturas, a gente já perde o ATP que essa célula produz. Então, já faz parte do meu tratamento, por exemplo, tratar esses pacientes para melhorar essa produção de ATP, né? Que a gente chama de geroprotetores, né? Por exemplo, quercetina, ativos. E aí, quando a gente atua nesse momento, eu vou usar carnitina, eu vou usar coenzima Q10, né? Que a área da medicina que é apaixonada pela coenzima Q10, por exemplo, é a da fertilidade, né? E aí você vai na clínica de fertilidade, paga 5 mil pelas injeções. Então, o paciente tem que entender, né, que existe esse caminho e procurar também, porque talvez ele está preso só naquele mundo do medicamento e ele não aproveita também esse caminho de prevenção, de envelhecimento também. Mas pós-Covid, a gente teve uma mudança radical da saúde mundial. Então, isso aí, a nossa célula está muito mais desgastada que antes da pandemia, né? Todo mundo teve impacto. Não tem como falar que não teve, né? Com certeza, e na medicina regenerativa também começaram a entrar dentro da célula, né? Porque até então a gente, né, falava de né, outros componentes, mas alguns tratamentos que vêm de fora já pensam na questão da mitocôndria, né? E como eu vou carregar né, esse ATP, e como eu vou deixar essa célula mais menos senescente, né? Porque eu não vou ter tanto radical livre ali consumindo e destruindo, né? Essa célula. Então, eu imagino também que, como você falou, geoprotetores. Geroprotetores, né? Atuem justamente bloqueando ou preservando essas estruturas, né? Que são essenciais para a atividade celular, né? Não, olha para você ver tanto que avanço científico a gente tem que acompanhar, porque muda muito rápido. Eu fui agora na Consulfarma, que é um evento bem expressivo ali para a área magistral, né? Para os donos de farmácias ali que lançam vários ativos ali para depois disseminar isso para o mundo médico, né? Eles falaram muito de ativos que atuam a nível de telômeros. O que é isso? Telômero é uma estrutura ali do cromossomo que a gente encurta com o envelhecimento.
Então, eles estão discutindo até mesmo cremes para você usar localmente em algumas regiões, por exemplo, onde tem ruga, para você diminuir aquele encurtamento com o envelhecimento. Olha que louco a gente está chegando. Porque a gente está tratando hoje a nível molecular, né? A nível celular. Exato. A gente não Exatamente. é agora igual antigamente, que tá com uma ruga, vou fazer botox. É muito além disso. Quem quer começar por esse caminho ali antes, com certeza vai ter um impacto ali de envelhecimento muito além no futuro, né? E você falou agora disso do Botox, eu lembrei né, que realmente a gente caminhando cada vez mais para o mundo, né, onde você está indo nano, né, hoje tem produtos aí com nanopartículas, enfim, né, mas também algumas, enfim, tentativas ou terapias hoje, por exemplo, já tem alguns caminhos para fazer, não usando uma toxina, mas usando algo que é natural, você perder essa movimentação e você ter, então, um efeito de Botox-like, né? Só que é natural, né? Então, quanto mais a gente vai para o molecular, para a química, a gente consegue entender alguns processos muito mais efetivos, né, e naturais, né, do que não, é só depois todo mundo que estiver assistindo isso começar a notar quanto tempo que meu Botox está durando. Lógico que tirando alguns fatores ali de conflito, por exemplo, atividade física, expressão, isso aí com certeza diminui, né, o efeito, né, do Botox. Mas quando tem um paciente mais saudável que eu falo, gente, é baseado até em exames, tá? Não estou falando saudável só porque está fazendo atividade física e dormindo bem, não. É muito além disso. Tá com exames de marcadores inflamatórios, por exemplo, com insulina é um nível saudável, com a homocisteína, com nível de vitaminas ideais. Ver essas pessoas comparado com quem está bem inflamado, com quem tem obesidade, quem tem um estresse muito alto, ver a duração dos dois, tá? Tem inflamação, né? É muito diferente a duração. Eu vejo isso muito no consultório, porque o meu paciente, ele chega querendo mudar, né? Então, quando ele muda, o paciente até sente isso. Fabrício, meu Botox durou 7 meses, coisa que nunca durou na vida. E tem um impacto, sim, porque isso aí quando a gente tem a saúde celular também, né? Exatamente, que você acaba nutrologia indo para dentro ali do nutriente, das células, de preservar essa célula, então vai durar mais porque você está com menos, está destruindo menos, né? Está menos inflamado, né? Está com menos radical livre, né? Então, acho que ir atrás desse conhecimento, né, como você faz, é bem salutar, né? E quem nunca visitou, né, indo depois aqui no perfil do Dr. Fabrício, lá você vai conseguir ver vários casos, assim, chocantes, de pessoas que realmente se transformaram, né? Melhorar a qualidade de vida, né, com muita perda de peso, né? A gente já falou aqui de emagrecimento, né, falou do nutracêutico, eu acho que também a questão agora é que a gente podia falar um pouco de ganho de massa muscular, né? Vamos. E associar até com a reposição hormonal, para a gente ver esse impacto. E aí você já pode dar um gancho, né, e fala de menopausa, que é outro isso legal. Vamos lá. Então, muitos profissionais voltados à estética falam muito de depósito de colágeno, né? Eu falo muito, como eu sou médico nessa área de nutrologia estética também, eu falo muito além de colágeno só, eu falo depósito de músculo. Porque quando a gente tem uma estrutura muscular ali com envelhecimento, a gente tem até comprovado cientificamente, tá, gente? Não é o Dr. Fabrício falando, não, que a gente tem menos riscos de doenças neurodegenerativas. Porque quando a gente envelhece, a gente tem um retorno venoso, a gente tem um fluxo cerebral bem reduzido, porque a parede do vaso sanguíneo fica endurecido, fica com dificuldade de retorno venoso, né? Então, quando a gente tem a saúde, né, quando a pessoa treina, alimenta bem, então isso me leva, com certeza, a uma saúde cerebral também bem à frente do que quem não faz isso durante a vida inteira, tá? Então, primeiro ponto. Então, músculo é muito além de só melhorar a estrutura de composição corporal. Então, melhora a taxa metabólica, previne várias doenças, né? Protege a articulação, melhora a imunidade, tá? Eu tô falando a nível de pessoas normais com a gente, tá? Porque atleta é outro caso, tá, gente? Atleta tem um impacto grande na imunidade, a gente falaria outro tempo. E aí, essa estrutura de massa muscular, então tem esse impacto no retorno venoso e, com consequência, a questão da saúde cerebral. Ponto. Então, quando a gente merece ter essa atenção com o músculo? Gente, o quanto antes, tá? Então, hoje em dia, a gente sabe que até crianças têm que ter já essa atenção muito grande, porque é ali que a gente vai formar seres humanos ali adultos, né? Então, quando a gente mostra essa responsabilidade para a criança gostar de esporte, ver qual que ele gosta mais, ele tem um impacto muito grande para a saúde adulta dele, então é essencial.
E aí, a massa muscular então, depende de quê? De uma alimentação correta, depende de treinos rotineiros. Então, todo dia, o principal é treino de força, tá? Ah, mas eu gosto muito de corrida, eu gosto muito de crossfit, eu gosto muito de beach tênis. Tudo bem, tem um momento de lazer também, mas tem que ter um momento de atividade física de musculação, tá? Porque é o momento que você constrói mais massa muscular, é através do treino de força, tá? E aí, tudo bem, eu falo para o meu paciente fazer pelo menos segunda a sexta. Aí, se você gosta de correr, se gosta de fazer crossfit, gosta de fazer beach tênis, pode fazer. Mas, no mínimo, 1 hora, segunda a sexta, tem que fazer. Para a gente prevenir osteoporose, prevenir esse envelhecimento, essa flacidez tissular. A gente tem que começar a fazer atividade física quanto antes. E aí, vamos entrar na questão, então, hormonal. Hormonal era um tema muito polêmico antigamente, porque principalmente para a mulher, a gente só podia falar de testosterona para a mulher nem na menopausa, né? Antigamente a mulher não era um assunto falar de testosterona para a mulher. Hoje até a ginecologia modificou. E aí a gente viu que a gente tem que tratar a mulher, não é só na menopausa. A mulher já tem mudança hormonal no climatério. E climatério é o período que a gente pode ter essa mudança hormonal. Sabe quantos anos antes da menopausa? 8 anos. Até 8 anos antes da menopausa, a gente pode ter essa mudança. Irritabilidade, fluxo menstrual irregular, enxaqueca, várias alterações que são sugestivas, né, de alterações ali hormonais. Então, a gente tem que tratar o paciente baseado em sintomas e sinais, não só primeiro em cima de exames. E aí, a gente começa a discutir uma nova medicina. Ah, anticoncepcional oral é um caminho, sim, para a mulher fazer uma contracepção. Mas a gente tem outros caminhos que têm um impacto menos colaterais para a mulher. Por exemplo, tem o Cailena, tem o DIU, tem o Implanon. Então, o anticoncepcional oral, a gente tem um risco ainda muito grande de doenças cardiovasculares, AVC, câncer, além da questão estética. Estou deixando sempre para o final estética, tá? Aumento de peso, piora de celulite, retenção de líquido, enxaqueca, tem muita relação com o anticoncepcional oral. Eu não estou falando que ninguém merece anticoncepcional oral, mas pacientes com endometriose, pacientes com alguns problemas ginecológicos, com certeza. Mas quando a pessoa é saudável e pode optar por 2 caminhos, eu sempre falo para o paciente, ó, discute com o seu gineco se um caminho melhor não poderia ser esse caminho X. Então, primeiro, saber discutir método contraceptivo com o seu médico, tá? Isso aí talvez não vai ser todos os ginecos que vão falar dessa forma com você, não. E aí, se vale a pena usar o anticoncepcional oral para tratar pele? Será que é o melhor caminho para tratar espinha, acne? Isso aí merece uma consulta melhor para falar isso, mas eu sou um pouquinho suspeito, eu gosto de ter saúde quanto antes para a pessoa. E aí, a questão hormonal, então, para a mulher, a gente começou a abordar a testosterona, porque a mulher também tem esse envelhecimento, não é só o homem que tem um impacto de queda. Então, a mulher no climatério, a gente já começa a fazer usos hormonais, por exemplo, com gel transdérmico, né, que a mulher passa naquele creme, e a gente tem essa reposição ali de forma menos expressiva, né? Então, se tiver algum colateral, a gente consegue parar o creme, para o colateral. Ou mesmo os implantes. Então, a gente tem esses implantes, né? Que seria, por exemplo, esse chip que as pessoas falam de forma errada. Na verdade, a Hebe que criou isso, né, mundialmente aí, mas não é o termo certo. Que são o quê? Nada mais são do que uma via diferente de administração de medicamento. Então, fica ali o medicamento na gordurinha do paciente e dura 6 meses, né? Então, a gente pode repor desde testosterona, estradiol, a gente pode melhorar a questão de, eu retenho muito líquido, tem alguns diuréticos, eu tenho lipedema, tem alguns andrógenos, né, que a gente pode discutir, gestrinone, pode usar nesse período. Tem algumas formas que melhoram a questão circulatória, né, para melhorar esse lipedema. Então, tem vários caminhos hoje em dia para a gente tratar a questão de reposição hormonal para a mulher. Para o homem, quanto que é indicado? Então, para o homem é um pouquinho mais polêmico. Por homem, a gente tem que fazer um exame, lógico, exame de sangue, e aí a gente classifica hipogonadismo, né, que é essa queda de testosterona, aí na faixa de 300, né, a testo. Só que, igual eu falei, tudo não depende só de exames, tá? Porque a gente tem paciente obeso que a gente merece uma atenção de repor testosterona, tá? Então, isso aí vale muito. A questão, Fabrício, eu não tenho libido há anos, eu não tenho disposição física, eu não tenho relação sexual com minha esposa. Então, isso aí é até quando a gente tem que esperar exames caírem para a gente tratar, né? Então, isso depende muito
consulta ali do médico com o paciente para a gente discutir isso. Mas, basicamente, após os 40 anos ali, a gente tem um impacto muito grande de queda hormonal, tá? Que inclui a testosterona. Para o homem, a gente já tem um universo maior de reposição. Então, além do creminho transdérmico, a gente pode fazer reposição via os implantes também, que eu falei de mulher, né? O homem também tem o mesmo caminho. E tem os injetáveis, né? Os injetáveis, a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado, porque eles dão picos, né? E quando dá esses picos após a aplicação, a gente tem que ter uma segurança cardíaca, a gente tem uma segurança de exame de sangue para a gente fazer esse tratamento. Então, é muito além do que só reposição. A gente tem que dominar ali 360 ali o paciente para a gente entrar com essa reposição. Mas tem um caminho muito bom para o paciente que quer fazer essa mudança de vida e repor esses hormônios que com o envelhecimento a gente tem um impacto grande, né? E saber justamente que é algo que é bem delicado, né, e administrar, né, nesse caso aí, no caso da saúde masculina, né, não ter esse acompanhamento, né, pode ser perigoso, né, então busquem sempre profissionais, né, como o Dr. Fabrício, né, que estão habilitados e que têm expertise, né, e está sempre se atualizando, né, para poder ter um atendimento com segurança, né. Exato. E tem vários caminhos, né? Tem pacientes, por exemplo, que não podem fazer reposição hormonal. A gente tem alguns caminhos ali de fitoterápicos também, que já dá uma mudança de força, de libido. Então, Fabrício, eu tenho insegurança de começar a reposição hormonal, vamos começar esse caminho saudável, então. Mas, ao mesmo tempo, você faz essa mudança de vida ali, de treino, de sono, de dormir melhor, de tratar o intestino, e aí, futuramente, a gente vai discutindo quando é o momento certo. Então, tem vários caminhos. A gente já está finalizando aqui, né, o nosso bate-papo. Só vou fazer uma pergunta que a gente escuta muitas lendas também, eu imagino que você deve escutar várias, né, assim como eu também. Iramaia está perguntando aqui, Iramaia também é enfermeira, especialista de feridas. Chá de folha de amora, ajuda ou é lenda? Então... Já ouviu falar? Ou o princípio da amora, não sei. Soja. Pior que eles têm uns fitoestrógenos mesmo, né? Que a gente fala muito desses fitoestrógenos. Mas para quem, né, essa paciente? Essa paciente não pode fazer uso do hormonal, ela só quer entrar com esse, porque tem riscos ali de câncer de mama na família. Aí merece uma atenção de para quem, né? Mas tem relação, sim, até mesmo a questão de isoflavonas, né? Tem, igual eu falei, de caminho natural para testo, tem caminho natural também para a questão dos estrogênios, né? Do estradiol, na verdade. Então, tem um caminho, sim. Pelo menos mal não vai fazer também, né? Exato, mas todo natural também tem colaterais, a gente tem que saber disso também, tá? E tudo em excesso também pode fazer mal, né? Exato, então não é simples assim também, não. Mas muito bom. Queria falar também que o Dr. Fabrício, você faz mentorias, né? Um pouco mais do que de outros trabalhos, né? Que você faz, que às vezes as pessoas não sabem, né? Mas também para outros médicos que estejam ouvindo. Não, a primeira coisa, eu atendo telemedicina também, né? Tem vários pacientes ali de vários países que a gente consegue atender hoje de forma online, né? Para o mundo inteiro aí. E a gente faz mentorias para profissionais de saúde, ali, médicos, né? Profissionais que buscam atualizar a estética, porque a clínica ela é bem integrada, né? Uma clínica que tem tecnologias como endolaser, campo eletromagnético, regenerativa, né? Tem lasers, tem ultrassom microfocado. Então, tem uma experiência ali tecnológica bem grande, né? Quando a pessoa vai na Fitbody. E, além disso, eu sempre deixo um consultório, viu, Juan? Quando tem profissionais ali, Fabrício, eu queria ir para São Paulo, ou eu queria atender numa clínica no Jardim, você tem alguma sugestão? Na minha clínica lá na Fitbody, lá tem sempre um consultório que a gente criou, porque elas são 9 consultórios, né? É bem grande. E a gente deixou esse consultório para locação mesmo. A gente não divulga como co-work, né? Porque é uma região bem elitizada, então a gente quer manter essa linha ali. Mas os profissionais que precisam ali de algum espaço, a gente pode conversar, que é bem-vindo também. E você tem um laboratório lá também, né? Isso, tem um centro de análises. Isso mesmo. É muito legal, muito completo, né? Então, para quem não conhece, eu estou deixando aqui, né? Clínica Fitbody, para você conhecer mais, né? Entre nas redes sociais também do Dr. Fabrício, para vocês verem os outros pacientes, né? São provas vivas, né? De terapias aí que tem sucesso, né? Tem impacto aí na qualidade de vida dos pacientes. E depois, se vocês lembrarem de mais alguma dúvida, né? A gente mandem
né, para ele, pode mandar para mim, eu passo para ele, enfim, né, estamos por aqui. Muito obrigado, doutor Fabrício, pelo seu tempo super precioso, a todos que estão interagindo aqui, assistindo, né? Eu que agradeço, Juan. Obrigado pelo convite aí e estou sempre aqui à disposição aqui para a gente criar mais esses temas bem importantes para a gente disseminar isso para todos aí. É isso aí, levando qualidade de vida aí para as pessoas. Muito obrigado, então, boa noite, pessoal. Obrigadão, Obrigado. valeu. Tchau, tchau. Encerrando aqui.